Eu sou Leonardo, mestrando na Universidade PUC Campinas. Estou aqui no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente para falar sobre os poluentes e a toxicidade dos rejeitos de mineração de ferro e os efeitos do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Nosso trabalho é composto pelos integrantes Josimara Camargo da Silva, Carolina Carneiro de Freitas Caquete, Leonardo da Silva Granzieira e as orientadoras Renata Kelly Mendes e Regina Marcelon. Falando um pouco sobre mineração, a mineração é composta pela lavra, que é retirada desse material do minério de interesse do meio, o beneficiamento, que é a separação do material, do minério em si, e o rejeito, que é separado, que é o material não aproveitado no processo, e é disposto aí nas barragens. O objetivo do nosso trabalho é apresentar aí alguns poluentes presentes nesses rejeitos de mineração, bem como os efeitos sobre o meio ambiente e a toxicidade dos metais perante a saúde humana, de acordo com esses eventos aí ocorridos aí nos rompimentos das barragens. A metodologia utilizada aqui nesse trabalho foi uma revisão bibliográfica utilizando as plataformas dos periódicos CAPES e do Google Acadêmico. De acordo com os resultados de análise nos sedimentos aí na barragem de Germano, em Mariana, já foi relatado aí altos índices de ferro e dióxido de silício e alumínio. Já nos testes de lixiviação e solubilidade, foram encontrados aí os metais cromo, manganês, ferro, sódio, apesar de ser materiais considerados aí inertes, de certa forma, por estar nos sedimentos aí, quando dispostos ao meio, aí, eles podem ter aí seus efeitos de acordo com o pH e as interações aí, com o meio que ele for disposto. Também na barragem de Fundão, já analisando aí os sedimentos depois do rompimento da barragem, também foi, de acordo com a análise nos rios aos arredores, foram encontradas aí altas concentrações de ferro, manganês, além de uma alta turbidez aí nos cursos d'água, de acordo com a disposição desses sedimentos, e também a baixa do nível de oxigênio dissolvido. Já na barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, já foi também detectado aí um alto índice, além do permitido, de alumínio e ferro dissolvido. Falando aqui um pouco sobre os efeitos, falando um pouco sobre a bioacumulação. A bioacumulação pode causar aí seus efeitos diversos à saúde humana, porque pelo contato do ser humano aí com a água e com os organismos aquáticos, e aí esses efeitos podem ser diversos. No solo, a contaminação desses rejeitos aí dispostos pelos rompimentos aí das barragens também é preocupante, porque apesar do solo ter as suas características de imobilização metálica, de acordo com as características do solo, de alguns tipos de solo, matéria orgânica, esses materiais eles podem interagir e vir a acumular em plantas e animais e tudo mais que tem contato com o solo também. Falando sobre o ferro, que é um aqui dos principais contaminantes aí pela alta concentração, apesar de ser um material essencial para a saúde humana, a sua alta concentração ela traz aí uma toxicidade. Alguns relatos aí em Brumadinho, na população aí após o rompimento, foram relatados aí vários casos de intoxicação, com pessoas tendo aí vômitos, náuseas. São realmente aí efeitos aí desses materiais
pelas pessoas que tiveram meio contato direto aí com os sedimentos. Apesar de tudo isso daí, além disso aí, né, tem um impacto socioambiental também causado pelo rompimento, e seria aí todo o efeito sobre a sociedade aí, que foram aí perdendo as suas propriedades, as suas residências foram levadas aí pelo próprio rompimento, né? E cidades aí ficaram aí sem as suas características, né, culturais e tudo mais. Então aí, fora os efeitos sobre a saúde humana trazidos aí pela exposição aí desses metais pesados, há aqui de considerar aí também os danos irreparáveis à sociedade, né? Então, aí, como conclusão de todo esse nosso trabalho, as barragens aí, elas têm as suas falhas, que eu acho que tem que ser utilizado esses eventos aí como referência para a prevenção, para não acontecer novos eventos, novos rompimentos, que vários casos aí estão aí nessas mesmas condições, com risco, né? E eu acho que tem que ser feito também, de acordo aqui com as nossas conclusões dos nossos autores, tem que estar feito análise contínua, tem que estar sendo feitas essas análises contínuas, para que seja monitorado aí, o meio e todo esse efeito que é a longo prazo, essa acumulação de metais. A gente visto aí que tem muitos casos aí que vem a acontecer bem após aí aos eventos, e eu acho que tem que ser dado atenção aí a essas comunidades. Eu acho que aqui gostaria de agradecer aí aos nossos participantes. Gostaria também de agradecer aí o financiamento aí da CAPES, que eu sou financiado também pela Bolsa CAPES, e aos nossos orientadores, a Renata, professora Regina, pelo apoio aí e a discussão sobre esse assunto que é tão recente e de forma no meio, né, ambiental é tão preocupante, porque as mineradoras continuam tendo seu papel aí e seu impacto, e utilizando as mesmas técnicas que pode vir aí a ter novos rompimentos. Aí um abraço a todos. Gostaria de agradecer aí a nossa participação aí no congresso. E fica aí meu abraço a todos os professores e participantes. Me chamo Rony de Almeida, apresentarei o trabalho Bioengenharia dos Solos na Recuperação de Áreas Degradadas, Perspectiva e Discussão. Esse trabalho foi fruto de um curso de especialização em Engenharia Ambiental pela Universidade Positivo, e depois ele gerou um material didático que foi produzido para a Universidade Positivo, para o curso de pós-graduação em Gestão Ambiental. O tema ele é bastante interessante e versa, de uma forma geral, sobre a questão de formação de áreas degradadas no território brasileiro. A gente vê aí que no Brasil o desflorestamento ele figura como uma das principais causas da degradação da qualidade dos solos. Hoje no país aí o desflorestamento é um dos principais desafios a ser combatido por governantes e autoridades, e ele tem causas diversas, como as queimadas, que recentemente têm ganhado os noticiários, e nós temos acompanhado que o bioma Pantanal nesse ano registrou o maior número de focos de incêndio desde 1998, de acordo com registros aí do INPE. Então, é um problema muito grave, muito sério, que a gente precisa levantar essa discussão, debater e trazer aí soluções para resolvê-lo, para mitigá-lo. Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho ele foi revisitar alguns estudos publicados na literatura, tentando aí reflexionar e discutir essa questão, né? E também propor aí tentar buscar as perspectivas futuras,
para a conservação dos solos. Quais técnicas poderiam ser aplicadas para que a gente tenha aí a conservação dos solos? A metodologia adotada foi baseada em uma pesquisa exploratória, restringindo-se à definição de objetivos e buscando informações sobre o assunto. Optou-se por centralizar, né, em alguns documentos referenciais, que são referência para a área, né, e aí com isso foi buscado informações e o tema foi debatido. Como resultado e discussão, a gente vê aí que em 2018 o bioma amazônico ele registrou aproximadamente 8.000 quilômetros quadrados de área desflorestadas, né? E aí um valor aproximadamente 14% superior ao registrado no ano anterior. Dado esse cenário, a urgência por soluções, né, e tentar debater o tema e propor soluções de mitigação, ela ganha espaço. Então, a gente fazendo uma busca de dados aí na base Scopus, a gente vê aqui um número crescente na última década em papers, em documentos que versam aí sobre o tema desflorestamento no território brasileiro e formação de área degradada. Tá? Então, para isso, né, nesse contexto, dado o aumento expressivo aí dessas áreas, é necessário tecnologias, técnicas que visem aí recuperar esses ambientes deteriorados. Nesse cenário, as técnicas de bioengenharia dos solos, elas se destacam, né, como as soluções mais efetivas para que eu tenha aí uma proteção desse solo, consiga minimizar, proteger o solo dos processos erosivos e, com isso, no longo prazo, recuperar a saúde desse solo. Então, as principais técnicas de bioengenharia que nós temos é a canaleta verde, hidrossemeadura, né, a implantação de geotêxteis. Esses geotêxteis eles podem ser fabricados de fibras naturais ou sintéticas e aí implantados, colocados no solo, eles promoverão a proteção desse ambiente. E aí no longo prazo eu tenho um ganho de serviços ecossistêmicos, eu tenho uma série de benefícios que são listados e foram colocados no trabalho. Entretanto, só concluindo e fechando, né, a gente sabe que essas técnicas existentes, elas exigem o aprimoramento para que haja o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, estudos em campo, né, pesquisas buscando novos materiais, ainda são necessários para que a gente consiga otimizar, né, as técnicas existentes e desenvolver novas técnicas. E com isso aí promover aí o avanço dessa área, promovendo a sua ampla implementação para a recuperação de áreas degradadas. Bom, é isso. Espero que tenham todos gostado. Um abraço. Olá, sou Joyce Oliveira Costa, aluna da Universidade de São Paulo e apresento no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente o trabalho Avaliação dos efeitos da toxicidade em urso nordestina pelo uso oral da bamectina e imidacloprid, com Janete Brigante e Eli Maria Vieira. Sabe-se da importância da polinização como serviço ecossistêmico para a biodiversidade dos ecossistemas e também como forma de sustentar as condições necessárias para a existência da vida humana. É um serviço prestado majoritariamente por abelhas, que correspondem a 40% deste grupo, e, apesar da importância delas, se nota nas últimas décadas um declínio populacional sendo observado através do monitoramento das abelhas do gênero Apis, podendo inferir que as abelhas nativas, no caso do trabalho Melipones scutellarius, que não passam por esse mesmo processo de monitoramento, também sofrem desse declínio com perdas irreversíveis dos seus serviços prestados. Existem inúmeras causas apontadas para este declínio, uma delas é o uso de agrotóxicos nas plantações que elas visitam. No caso, serão tratados o imidacloprid e a bamectina. E como avaliar os efeitos de toxicidade para Melipones scutellarius? Estabelecendo a dose letal que mata 50% dos indivíduos para exposição oral, ou como conhecida DL50, oral, para a bamectina no seu formato ingrediente ativo e imidacloprid no seu formato ingrediente ativo e formulação comercial. E estabelecer também o quociente de risco de ambos os agrotóxicos. E como se deu uma metodologia para alcançar esses objetivos? Ao menos 5 concentrações foram testadas. Essas concentrações foram obtidas através de concentrações nominais de cada produto. Essas concentrações foram oferecidas como alimento contaminado para um conjunto de abelhas. Esse conjunto continha
3 réplicas, cada réplica com 10 indivíduos. Foi observado até 72 horas, que é o tempo final de teste, e para cada tempo de exposição foram retiradas as abelhas que vieram a óbito, para continuar o teste até o período final. Esses valores se obteve a mortalidade e valores de consumo, isto para imidacloprid. Como a abamectina houve erros de análise, os valores de consumo se deu a partir dos valores de sacarose. Obtendo, assim, através desses valores de consumo e de mortalidade para cada tempo de exposição, foi obtida a CL50, que é a concentração letal que mata 50% dos indivíduos, de forma estatística. A partir dela e do consumo médio que se aproximava do valor da CL50, foi definida a DL50, que é a dose letal que mata 50% dos indivíduos. E tratando da abamectina, como não há estudos suficientes para saber seu efeito de repelência, foi corrido um teste apresentando 3 doses: a dose média de campo, a dose de tratamento ou dose de controle, que é a sacarose, e a dose mais alta de campo, que é para o cultivo de crisântemo. Essas doses foram oferecidas às populações do gênero da espécie Melipones scutellarius para saber seu efeito de repelência. Finalizando esse teste de abamectina, finalizou o quociente de risco, que se dá através da DL50, tendo como valor padrão 0,4. E quais foram os resultados obtidos em cima dessa metodologia? Para o teste de repelência da abamectina, o consumo das abelhas que foram expostas à dose média de campo e à dose controle foram próximas, concluindo que não há um efeito de repelência para a abamectina para Melipones scutellarius, ou seja, as abelhas que vieram a óbito ao longo do teste deste agrotóxico foi devido ao consumo do mesmo. Enquanto o que foi observado para a dose mais alta de campo, um efeito de repelência. E tratando-se dos ensaios de toxicidade, temos que tanto a abamectina quanto o imidacloprid foram classificados como altamente tóxicos porque apresentaram uma DL50 menor que 1 micrograma de ingrediente ativo por abelha, revelando também que a abelha Melipones scutellarius é muito sensível a ambos os agrotóxicos. E quando se trata da análise do quociente de risco, que se obteve a partir da DL50, temos que a abamectina é classificada como um risco aceitável, enquanto o imidacloprid ele é classificado como risco agudo, concluindo que a abamectina não tem um efeito de repelência na dose média de campo e para a Melipones scutellarius, a abamectina apresenta um risco aceitável para essa espécie, e tratando do imidacloprid, nós temos que a DL50 é 10 vezes mais tóxica que a do outro agrotóxico e que o QR do imidacloprid apresenta um risco agudo, ou seja, é necessário continuar os ensaios de avaliação de risco para essa abelha em cima desse agrotóxico para saber seu efeito ao longo das gerações e buscar novas alternativas para viabilizar práticas de conservação para essa espécie. Muito obrigada. Meu nome é Samara Pereira Costa, sou graduando do curso de Geografia pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudeste, Morrinhos. O meu trabalho foi intitulado Mapeamento detalhado da cobertura e uso do solo e uso da terra na microbacia hidrográfica do Córrego do Coqueiro, município de Pontalina, Goiás. Vou apresentar no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente 2020, Poços de Caldas, Minas Gerais. E com a inserção da região centro-oeste no sistema capitalista de produção, nota-se que teve grandes transformações no contexto da paisagem, onde a vegetação natural ela foi removida e foi dando espaço a áreas de pastagem e de agricultura.
Com isso, vimos a necessidade de um mapeamento detalhado de uso e cobertura do solo nessa bacia hidrográfica, no caso do Córrego do Coqueiro, município de Pontalina. Usamos como metodologia, né, de início, uma visita a campo, que é uma área que está bem, assim, degradada, foi uma área bem, assim, danificada por esse processo, né, de substituição da vegetação. E, através dessa visita, foi feito a separação das imagens de alta resolução, baixadas pelo Google Earth, o Google Earth Pro, com auxílio Terra Incógnita. Todas as imagens georreferenciadas foram interpretadas visualmente, foi feita a interpretação visual. Posteriormente, foi classificado, né? Nós fizemos uma classificação de remanescentes, de agricultura, tudo manual também. As imagens vetorizadas, nós vetorizamos empregando o programa SIG, ArcGIS 3.10, que é um programa gratuito. E através dessa vetorização, através da nossa metodologia, nós conseguimos chegar aos resultados, como na figura mostra a distribuição espacial, né, dessa cobertura e uso da terra. 2019, a pastagem era a classe de uso da terra predominante, que contava com 52,7% da sua área. As lavouras localizam-se na porção sudoeste da microbacia e apresenta 4,9% da área de estudo. A vegetação nativa do cerrado está presente 43,3% na microbacia, principalmente em locais com topografia irregular ou com declividades acentuadas, que dificultam a mecanização. O mapa da cobertura e uso da terra é um ótimo subsídio para o conhecimento detalhado da dinâmica ambiental, com destaque para a análise de áreas pequenas. Os resultados obtidos podem ser utilizados para auxiliar as tomadas de decisões no que tange à preservação ou à recuperação de danos causados ao meio ambiente, ou seja, através desse estudo, pode-se fazer um remanejo, né, desse uso adequado, de como utilizar aquele solo, de como voltar, né, preservar as áreas de remanescentes que foram removidas também. Meu nome é Ana Lúcia Batista Botelho Laschi, sou aluna de graduação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, junto com Keila Francisca Cristina Rodrigues, Natália Mancini, também alunas do mesmo curso, e a aluna de mestrado Silvana Barros da Silva, com orientação da professora doutora Renata Sebastiani, trazemos o nosso trabalho para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente com o título Regeneração Natural de uma Área do Entorno da Lagoa dos Cadetes, Guarnição da Aeronáutica de Pirassununga. Introdução. A conservação da biodiversidade depende da existência de áreas protegidas e de áreas em restauração. Os objetivos da restauração ecológica são introduzir espécies que potencialmente pertenciam a esse local, facilitar a chegada de demais espécies e garantir o seu estabelecimento no local. Estudos revelam, né, que para o sucesso da restauração é fundamental a presença de fragmentos florestais com vegetação nativa ao seu redor. Assim, dessa forma, né, favorecendo propágulos à regeneração a longo prazo. Tendo em vista esses aspectos, né, o objetivo do nosso trabalho é relatar aspectos sobre o processo de regeneração natural de uma área degradada pelo represamento que originou a Lagoa dos Cadetes, na Guarnição da Aeronáutica, em Pirassununga. Metodologia. A Guarnição da Aeronáutica, localizada na cidade de Pirassununga, em São Paulo, ela possui uma área de 6.500 hectares. Desses, mais de um terço deles compreendem importantes fragmentos florestais. Ela trata-se de uma área militar e tem acesso restrito. Área de estudo. Localizada às margens da Lagoa dos Cadetes, oriunda, né, do represamento do Córrego dos Cadetes na década de 1980. Isso alterou
profundamente a vegetação desse local e a área foi abandonada para a regeneração natural. Essa área, né, está inserida num fragmento, num ecótono, né, caracterizado como transição de floresta estacional, semidecidual e cerradão. O nosso trabalho, né, foi realizado no período de agosto de 2018 a setembro de 2019, tá? Numa área que aqui temos em evidência na ponta dessa seta vermelha, né? Numa área de 30 por 7 metros, totalizando 210 metros quadrados, localizada às margens da Lagoa dos Cadetes. Foram feitas, né, coleções botânicas com material em estágio reprodutivo e depositados no herbário da Universidade Federal de São Carlos, em Araras, Uara. Resultados, né? Nesse estudo foram identificadas samambaias helicófitas, asteraceae, melastomataceae e cactaceae. Dentro da família das melastomataceae, destaque a micônia, tá? E a tibolchina, com características de vegetação secundária, são nucleadoras para processo de restauração e elas são adaptáveis a diferentes condições. Né? Já na família Asteraceae, o nosso destaque vai para Lessigianthus glabratus, muito importante na regeneração vegetativa do cerrado após a ocorrência de alguns distúrbios, né? Pois eles possuem xilopódios. Na região alagada da nossa área de estudos, a presença de samambaias e licófitas. Por serem um grupo, né, dependente da água para a sua reprodução, elas acabam sendo, funcionam para a gente, né, como bioindicadoras. Além disso, né, auxiliam também no processo de manutenção da umidade desse local. Com destaque aqui, as licopodiaceae, típicas de região com pouca interferência antrópica. Um outro grupo extremamente importante, encontrado nessa área de estudo, são as cactáceas, aqui com destaque é o Epiphyllum phyllanthus. Ela é uma epífita, uma vegetação de caráter pioneiro. Essa epífita ela foi localizada também nos demais fragmentos de vegetação nativa dentro da guarnição. O Epiphyllum phyllanthus ela possui uma síndrome de dispersão zoocórica. E aqui para a gente traz a importância da relação entre a fauna, né, e a vegetação nativa. Um outro indicativo muito importante para nós é que esses propágulos da vegetação nativa estão chegando na nossa área de estudos. Temos aqui nessa foto a imagem na letra A, né, do Asteraceae. Na letra B, aqui temos a imagem de uma melastomataceae. Na letra C, temos a imagem da licopodiaceae e na letra D, a epífita. Conclusão. A área de estudos, nossa, está realmente num processo de regeneração ambiental, natural, né? Por conta das espécies nativas oriundas dos propágulos, né? Apesar de ter sido alagada há 40 anos, seu uso para o treinamento militar e o pisoteio por capivaras, isso pode atrasar o estabelecimento de espécies de outros grupos vegetais, né? Por outro lado, a presença do Epiphyllum phyllanthus e a presença das licopodiaceae, né, pode indicar que o extrato epífito, com as Epiphyllum phyllanthus, né, e o extrato herbáceo, com as licopodiaceae, né, estão conseguindo se estabelecer nesse local. A área não consiste num sistema florestado, temos apenas algumas árvores bem esparsas na região. Mas é importante que a cobertura vegetal, né, protege o solo e protege também a margem desse fragmento, o que pode, né, favorecer a permanência de novas espécies se essas perturbações mencionadas forem minimizadas. Né? Essas são as nossas referências e agradecimento ao CNPq
e a Guarnição da Aeronáutica, por autorizar e reconhecer a importância de trabalhos de levantamento florístico realizados nessa área de pesquisa. Muito obrigada. Olá, sou Ana Beatriz Loureiro, sou estudante de Engenharia Química adicionais CETIGT e aluna PIBIC pela ENSP Fiocruz. Sou orientada pela doutora Adriana Sotero Martins, do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da ENSP Fiocruz, e co-orientada pela doutoranda Natasha Berandanque Randan, do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente. Vou apresentar meu trabalho no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, e ele é intitulado como Indicativos de Qualidade Sanitária da Água de Reuso destinada à Agricultura, Parâmetros Internacionais e Nacionais. Bom, a água de reuso, né, é um recurso resultante da reutilização de águas provenientes de efluentes tratados, né, e tem sido uma fonte alternativa de água para a agricultura, até porque essa é uma atividade que mais demanda água doce no mundo, né, cerca de 70% dela. Só que no Brasil ainda não há uma legislação federal que estabeleça os critérios e parâmetros para avaliação da qualidade da água, apenas normativas estaduais. Dessa forma, o objetivo do trabalho é justamente identificar os parâmetros internacionais de qualidade de água de reuso para a agricultura e comparar com os descritos das normativas brasileiras, né? Sobre a metodologia, caracterizou-se como um estudo de revisão de literatura por meio de pesquisas normativas com descritores água de reuso e agricultura, sendo incluída normativas dos últimos 22 anos, né? Foram comparados com os parâmetros que estão estabelecidos nas normativas brasileiras e assim foi feita uma comparação com as internacionais. Sobre os resultados. Foram identificados e escolhidos, né, para o estudo as normatizações internacionais Guidelines for Water Reuse e Organização Mundial da Saúde, né, até porque são as principais do mundo que mais possuem parâmetros de qualidade de água de reuso para a agricultura, né. No Brasil foram escolhidos a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a BNT-NBR, de 13.969 de 97, a Resolução Estadual do Conselho Estadual de Recursos Hídricos da Bahia, número 75, de 2010, e a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará, número 2, de 2 de fevereiro de 2017. Ao observar, né, a tabela 2, ela vem trazendo uma comparação dos parâmetros de qualidade físico-química. Ao reparar que a norma BNT ela não possui valores descritos para nenhum dos parâmetros trazidos na tabela, né, quando se trata do fluoreto e do chumbo, por exemplo. A norma da Bahia, RU e EPA, eles apresentam os mesmos valores, né, que é de 1 miligrama por litro para fluoreto e 5 mg por litro para chumbo. Já quando se trata de cloreto, né, eles apresentam todos os valores bem diferentes, né? A norma da Bahia ela traz uma faixa de 100 a 350 miliequivalente por litro, enquanto o RU ele traz uma faixa de que menor que 3 não apresenta risco, mas acima de 3 já é considerado um risco. E EPA menor que 4 não apresenta riscos. Na faixa de 4 a 10 é um risco moderado e acima de 10 é um alto risco, né? E Ceará não apresenta valores descritivos, tanto para cloreto, fluoreto e chumbo. Mas para a condutividade elétrica, né, que é dada por decímetros por metro, a Bahia e o Ceará eles apresentam valores muito diferentes, né? A Bahia traz um valor de 3 decímetros por metro, enquanto o Ceará apresenta um valor de 3.000. Já RU e EPA apresentam os mesmos valores. Menor que 0,7 não apresenta riscos, de 0,7 a 3 é um risco moderado e acima de 3 é um alto risco. Bom, para comparação com as leis internacionais, os valores limites recomendados pelas normativas ABNT é de 5.000 números mais prováveis por 100 ml. E para a resolução do Ceará, é de 1.000 números mais prováveis por 100 ml. Então, foi necessário fazer uma conversão, né, para a unidade formadora de colônia por 100 ml, como pode ser visto na tabela 2, considerando que a quantificação de números mais prováveis é 2,107 maior, né, vezes maior que a unidade formadora de colônia, né, conforme dados estatísticos observados no trabalho de Grohl e de Huppert.
Então, a tabela 2 ela vem trazendo os níveis de coliformes termotolerantes, mas para duas categorias, que é o consumo humano de alimentos crus e o consumo humano, mas para culturas não alimentares, né, por irrigação por gotejamento. Então, em relação às normativas RU, a Lei da Bahia ela possui os mesmos valores de coliformes termotolerantes e a Lei de Ceará ela determina uns valores mais restritivos. Já a norma BNT, ela recomenda um valor limite muito acima do determinado pelas normativas internacionais. Bom, diante dos dados expostos, né, aqui temos as considerações finais, né, e os resultados eles mostram que há sim uma defasagem entre as normativas do Brasil em relação às internacionais sobre os parâmetros de qualidade para reuso agrícola. E existe sim uma necessidade da criação de uma lei federal sobre água de reuso no Brasil e que contém os parâmetros de qualidade para a utilização na agricultura. Bom, antes de encerrar, eu queria agradecer, né, a Insp Fiocruz, ao CNPq, a IBRAG UERJ e a FAPERJ pela chance de estar desenvolvendo essa pesquisa, né? E é isso, muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho. E é isso. Olá, meu nome é Ingrid Jale da Silva Salles, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental da Unesp e meu orientador é o professor Dr. Ricardo Gabay de Souza. O título do meu trabalho é a viabilidade de sistema de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, sendo apresentado no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente em Poços de Caldas. Para começar, é importante falar sobre a preocupação no aumento da geração de resíduos eletroeletrônicos em forma geral, né, e tantos outros resíduos. Isso tem acontecido bastante nos últimos anos. E isso implica em lembrar um instrumento importante que é a logística reversa. A logística reversa nada mais é do que você fazer um produto pós-consumo, retornar para o setor produtivo em forma de matéria-prima ou até mesmo para ter uma destinação ambientalmente adequada. A questão do eletroeletrônico especificamente é por conta dos diversos tipos de equipamentos que existem, porque a gente tem desde celulares, computadores, até grandes eletrodomésticos, como geladeiras, equipamentos médicos, entre outros. Então, essa gama de equipamentos acaba dificultando você montar um sistema específico de logística reversa. E a logística reversa em si tem se tornado um grande desafio, não só no Brasil e no mundo. Então, por isso que o objetivo desse trabalho é levantar os estudos que já existem sobre a viabilidade de sistema de logística reversa, especificamente para resíduos eletroeletrônicos, para entender o que acontece no Brasil, mas também as opções no mundo. Então, para atingir esse objetivo, a metodologia foi baseada numa revisão sistemática. Então, a base de busca de documentos que foi utilizada foi a ferramenta Scopus, e aí dentro dela a gente pode utilizar blocos de terminologias. Então, você utiliza o conectivo OR para identificar termos que sejam parecidos, então independente se é uma coisa ou outra, mas você também pode utilizar o conectivo AND entre blocos de informações. Então, por exemplo, se eu quero saber pesquisar sobre eletroeletrônico e logística reversa, eu uso o conectivo AND. Então, para essa pesquisa, foi utilizado 3 blocos, sendo o primeiro bloco específico para eletrônicos, o segundo focado na logística reversa e o terceiro para a questão de viabilidade, custos, a parte econômica e de investimentos. Então, essa etapa da metodologia foi conseguido encontrar 242 documentos no total, mas a gente optou por selecionar apenas artigos científicos, e aí isso reduziu para um número de 150 artigos. Depois de ler esses resumos dos 150 artigos, a gente reduziu ainda mais para 24 artigos que eram relevantes para esse tema de viabilidade. E aí esses 24 foram classificados seguindo 3 abordagens diferentes. A primeira abordagem é quanto à origem, então ele foi classificado se era do continente americano, da Ásia, da europeia
ou se era multipaíses, porque alguns países fazem parcerias e não é específico uma informação de um único país, por isso multipaíses. A questão dos resíduos eletroeletrônicos foi porque nem sempre é abordado um único tipo de eletrônico ou é abordado no formato geral, então a gente optou por dividir por equipamentos celulares, refrigeradores, computadores, outros que especificava sim um eletrônico, mas não se encaixava em nenhum desses três, que eram os que mais se repetiam, e o generalizado, que não abordava eletrônico específico, era no formato geral. Por fim, foi classificado seguindo o foco do estudo. Então, se aquele estudo era abordado a partir de viabilidade, custos, critérios, ou também de otimização. E aí, com essa revisão sistemática, a gente conseguiu perceber que ao longo dos últimos 10 anos, teve um crescimento significativo na quantidade de estudos sobre viabilidade de logística reversa. E isso também é importante ressaltar, porque a maioria dos estudos não tinha uma única abordagem. Elas acabavam combinando abordagens diferentes. Então, o estudo podia falar também de viabilidade, mas ao mesmo tempo falar de otimização, a parte de custos e investimentos. Só que, no geral, o que foi encontrado nesses artigos é que os grandes geradores de custo para a logística reversa de resíduos eletroeletrônicos são as despesas com transporte e também a desmontagem de resíduos eletroeletrônicos. Isso porque a realidade do Brasil, a gente não tem uma recicladora específica para determinadas peças dos eletroeletrônicos. E isso implica em importar tecnologia estrangeira ou encaminhar, transportar esses equipamentos para fora do país. E aí é por isso que o custo acaba ficando elevado. Independente da situação, esses estudos de viabilidade acabam considerando, na maioria das vezes, apenas critérios econômicos. Isso porque tem um interesse econômico do investidor saber quanto aquilo vai custar. Mas essa abordagem tem mudado, né, aos poucos, e eles acabam considerando 3 tipos de critérios: os critérios econômicos, ambientais e sociais. Alguns exemplos são a população atendida, o número de pontos de coleta, a distância entre esses pontos, também a parte de geração de renda, entre outras coisas. Mas, no geral, o que é importante concluir com esses estudos é que, apesar de saber dessa complexidade da logística reversa, dessa dificuldade de manusear diferentes tipos de equipamentos eletrônicos, é que é sim possível otimizar as ações para que os sistemas de logística reversa se tornem sistemas viáveis. E isso é importante porque acaba inspirando projetos futuros, né, e também incentiva o aprofundamento nessa temática para depois ocorrer propostas e também de novas alternativas. Basicamente, o trabalho é esse, né? Para essa apresentação em específico, foi utilizado essas 3 referências, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as outras 2 sobre os resíduos eletroeletrônicos, mas o trabalho escrito tem muitas mais referências. E aproveito para deixar um agradecimento especial à CAPES pelo apoio financeiro com o desenvolvimento desse projeto de mestrado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho e obrigada pela oportunidade. Olá, meu nome é Cláudia, sou aluna do curso de mestrado em Ciências Ambientais, ofertado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, campus de Frutal. Meu resumo, ele tem como título Identificação de áreas aptas à irrigação com efluentes de esgoto no município de Frutal. Resumo esse, submetido ao 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente Poços de Caldas. Irei compartilhar a tela, né? Irei compartilhar o banner para um melhor acompanhamento e entendimento do resumo. Bem, isso é uma visão geral do banner, né? Então, como dito, o título do meu resumo é Identificação de áreas aptas à irrigação com efluente de esgoto no município de Frutal. A introdução.
Bem, a introdução, ela traz um breve relato sobre a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento das atividades antrópicas. Porém, esse recurso está cada vez mais escasso pelo uso desenfreado, onde podemos citar a atividade agrícola sendo a maior consumidora. Neste contexto, aplicar práticas de uso racional e métodos que possibilitam seu reaproveitamento é uma alternativa viável. Então, podemos citar como uma alternativa o reuso de efluentes de esgoto. Neste caso, nesse trabalho em si, trata-se de efluentes tratados, ou seja, após passados pela estação de tratamento de esgoto. Portanto, este resumo tem como objetivo identificar as áreas aptas para o recebimento desses efluentes, ou seja, as culturas, identificar as culturas com fins de irrigação. Metodologia. O estudo ele foi realizado a partir de um raio de 3.500 metros da estação de tratamento de esgoto do município de Frutal, Minas Gerais. Então, para a seleção das áreas aptas à irrigação, foram considerados alguns critérios técnicos da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Sendo eles, vou citar alguns os critérios definidos pela CETESB. Essas áreas elas não podem estar localizadas em APP, que são as áreas de preservação permanente, reserva legal ou zona de amortecimento definidos para as unidades de conservação de proteção integral. Também elas devem estar afastadas no mínimo 50 metros de vias de domínio público e também estar afastadas no mínimo 500 metros de vias de núcleos populacionais, para evitar problemas de odor, E também ter uma declividade máxima de 15%. Então, considerando esses critérios da CETESB, foi gerado um mapa de identificação das áreas aptas à irrigação com efluentes de esgoto tratado, pelo cruzamento dos mapas de uso e ocupação do solo com o mapa de declividade. Tudo isso foi feito através do software ArcGIS, que é uma ferramenta do geoprocessamento. Bem, resultados. Eu vou mostrar os resultados, explicar em cima desses mapas, que foram os resultados. Como podemos ver, foram gerados 2 mapas, o de uso e ocupação do solo e o de declividade. O de uso e ocupação do solo foram identificados dentro da área de estudo todas as atividades existentes. Porém, dando enfoque nas culturas irrigáveis, observou-se que a atividade predominante foi a cana-de-açúcar, com 45,08%, seguido de 24,88% por pastagem e 0,42% por seringueira, correspondendo, então, um total de 70,38% da área total estudada. Já o mapa de declividade, verificou-se que a declividade predominante é aquela que está entre 2% e 5%. É uma área total correspondendo de 2.055 hectares, equivalente a 53,42% da área total. Portanto, então, conforme dito na metodologia, após o cruzamento dos mapas de uso e ocupação do solo e o de declividade, foi gerado, então, um mapa de aptidão de áreas, onde permitiu detectar dentro da área de estudo um total de 2.104,22 hectares, o equivalente a 54,68% da área, que possuem as características preliminares dentro das orientações exigidas pela CETESB. Então, podemos ver aqui no mapa de áreas aptas em verde, que são as áreas aptas, e as áreas inaptas, a área em vermelha. E essa área em amarelo, ou laranja, é a proposta de localização caso vier a ser executado, aplicado essa irrigação nessas culturas. Então, temos como conclusão, podemos concluir que a metodologia empregada com o uso de geoprocessamento, ela permitiu identificar de forma ampla e objetiva as áreas aptas à irrigação com efluente de esgoto tratado, onde, além de identificar essas áreas,
também foi possível localizar as culturas irrigáveis mais viáveis, né? Não só ambientalmente, mas também viável economicamente, por estarem localizadas, essa que é a proposta, né? Por estarem localizadas próxima à estação de tratamento de esgoto e sem a necessidade de travessias sobre APPs ou vias públicas. Então, podendo assim ser irrigadas as culturas de cana-de-açúcar, pastagens, né, desde que seja para a produção de sementes, e seringueiras. Aqui estão as referências bibliográficas, né, e quero fazer também agora meus agradecimentos. Faço aqui meus agradecimentos, né, à organização do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas. Parabéns pela organização. E meu agradecimento aos companheiros, né, e orientador que me ajudou a desenvolver esse trabalho. E também meus sinceros agradecimentos ao meu atual orientador do curso de mestrado em Ciências Ambientais, que é o professor Dr. Rodrigo Ney Milan. Então, muito obrigada. Olá, meu nome é Luciana Nunes dos Santos, sou aluna do programa de pós-graduação em sustentabilidade da Universidade Estadual de Maringá. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele foi elaborado juntamente com a professora Eliane Dalva Godoy Danese, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e a professora Beatriz Cervejeira Bolanho Barros, da Universidade Estadual de Maringá. O trabalho ele tem como título Caracterização e Quantificação do bagaço de mandioca gerado em fecularias do estado do Paraná, e será apresentado aqui no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. Então, vamos lá. Iniciando o trabalho Caracterização e Quantificação do bagaço de mandioca gerado nas fecularias do estado do Paraná. O Brasil ele é um dos maiores produtores mundiais de mandioca, sendo que grande parte das raízes são destinadas à produção de fécula. O estado do Paraná se destaca como principal estado produtor de fécula, contribuindo com 65% da produção nacional, além de concentrar 59% das fecularias existentes no país. O principal resíduo sólido gerado durante a produção de fécula de mandioca é o material fibroso denominado bagaço de mandioca, que possui em sua composição parte do amido que não foi extraído durante o processamento industrial. Em razão disso, o bagaço pode conter de 45% a 78% do amido de mandioca e expressivas quantidades de fibra, o que o torna uma valiosa matéria-prima para diversas aplicações. No entanto, o alto teor de umidade ele dificulta o seu transporte e armazenamento, impondo-lhe um descarte imediato. O objetivo deste trabalho foi caracterizar e quantificar o bagaço de mandioca gerado em fecularias do estado do Paraná, visando evidenciar a disponibilidade, características físico-químicas e práticas de descarte que vem sendo adotada pelas fecularias. Em relação à metodologia adotada, primeiramente, foi feito o levantamento das fecularias ativas no estado no período de 2018 a 2019. Como resultado, obteve-se o valor de 42 fecularias ativas e destas, 25 elas localizam-se na região noroeste do estado e foram convidadas a compor o universo da amostra. A partir de então, a pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo a primeira o envio de um questionário às 25 unidades, que foi realizada no período de janeiro de 2018 e 2019. Em um segundo momento, foi realizada a coleta do bagaço de mandioca em 3 fecularias. O material ele foi seco em estufa a 90 graus e 24 horas e triturado em moinho de facas. A partir dessa preparação, foram analisados o teor de umidade, que foi feito pela secagem em estufa, amido, proteínas, cinzas e fibras em detergente neutro. Em relação aos resultados obtidos, o questionário ele foi respondido e enviado por 10 fecularias, as quais a maioria foram caracterizadas como empresas de pequeno porte. A figura 1, ela apresenta a quantidade de raízes de mandioca processada nas 10 indústrias e suas respectivas produções de fécula e bagaço. Conforme os resultados apresentados, a maioria das indústrias, cerca de 60%,
elas utilizam de 300 a 410 toneladas-dia de mandioca para extrair de 90 a 140 toneladas-dia de fécula. As 10 fecularias, elas produzem diariamente 1.259 toneladas de bagaço, distribuídas entre 15 e 300 toneladas-dias por unidade industrial. Nota-se que a quantidade de resíduos gerados é superior à produção de fécula em 50% das indústrias, e a produção de bagaço a partir da matéria-prima varia de 27% a 79%. Ao caracterizar o bagaço de mandioca coletado nas 3 fecularias, obteve-se a média de 87,59% de umidade. A tabela 1 apresenta a caracterização dos principais elementos que o compõem em base seca, sendo o amido o principal componente do bagaço, cujo conteúdo ele varia entre 61,3% a 67%. O segundo principal componente, as fibras, apresentou variação de 24,6% a 40,2%, sendo o maior valor identificado na fecularia 2. Logo, a composição do bagaço de mandioca demonstrou a presença de importantes fontes de nutrientes, especialmente amido e fibras, passíveis de exploração. Em relação ao destino dos resíduos, todas as fecularias que responderam ao questionário afirmaram destiná-lo à alimentação animal, especialmente de bovinos. Quanto aos fatores inerentes aos custos e lucros de descarte, 90% das fecularias afirmaram obter lucro com a venda do bagaço, que é vendida por tonelada ou caçamba de caminhão. As fecularias 5 e 8 também forneceram os valores da venda do bagaço, que foi de R$ 15 e R$ 20 por tonelada. Ainda, a fecularia 1, ela afirmou potencializar seus lucros por meio do processo de torragem e posterior destino do material como matéria-prima para a fábrica de ração. Isso permitiu à unidade agregar maior valor ao resíduo e obter lucros superiores quando comparado ao material in natura. A torragem do material também foi relatada por uma outra indústria, a qual afirmou não obter lucro com a venda em consequência dos custos com a secagem. As demais indústrias admitiram realizar a venda a um valor simbólico, não informando quais seriam esses valores. A partir dos resultados apresentados, foi possível identificar que o bagaço de mandioca apresenta grande potencial de aproveitamento, uma vez que possui importantes componentes em sua composição química, disponibilidade e baixo valor de venda. Quanto às referências, aqui eu trago 2 das principais referências que foram utilizadas e, por fim, gostaria de agradecer à CAPES pela bolsa de mestrado concedida e a todos que assistiram a essa apresentação. Muito obrigada. Meu nome é Ariane Maria Martins Silva, sou graduanda do curso de Geografia pela Universidade Estadual de Goiás, campus Morrinhos. Apresentarei o meu trabalho intitulado Caracterização de Evolução Pluvial em Área Urbana na cidade de Pontalina, para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente em Poços de Caldas, Minas Gerais. Bom, o solo, ele é um dos principais suportes da vida, né? Inadequada a intensa atividade humana no solo deixa marcas negativas, ou seja, inadequado uso do solo pode ocasionar situações negativas para toda a população, né? O processo erosivo em questão é uma vossoroca, né? A vossoroca localizada na cidade de Pontalina. A minha pesquisa teve como objetivo analisar a evolução da erosão urbana tipo vossoroca, visando identificar as causas e surgimentos em que contribuíram para a sua evolução. Ela é localizada na cidade de Pontalina, na zona urbana, no setor Jardim Frei Walter. A investigação ela foi realizada a partir de pesquisas bibliográficas, trabalhos de campo,
E também foi feito o cadastro da vossoroca. A partir do ano de 2016 foi acompanhada a evolução e foi feito, então, esse cadastro e comparações de medidas entre esse período. No ano de 2016, ela tinha uma dimensão muito maior, né? Mas o que ocorre? Ocorreu uma deposição de material variado no seu interior. Então, por esse motivo, no ano de 2020, ela tinha uma dimensão menor, mas não significa que o problema ele foi sanado no local. Os principais impactos encontrados lá foi a perda do solo, o assoreamento da drenagem, né? Ela deve ser estabilizada e, para isso, sugere-se inicialmente o isolamento do local e, posteriormente, feita a contenção, né, para que isso possa ocasionar o repovoamento espontâneo e induzido da vegetação para então estar na tentativa de conter essa erosão. E também esse isolamento ele é importante para prevenir acidentes com pessoas e animais, né, no interior dessa erosão, dessa vossoroca. Com a pesquisa, a gente pôde verificar a ausência de planejamento, né, no local, planejamento ambiental, para ocupação, visto que no local existem moradias no entorno dessa erosão, que também é uma região de invasão. Uma gerência, né, normalmente que desencadeia os diversos tipos de impactos ambientais, que no caso no local, né, foi a erosão, que posteriormente evoluiu para uma vossoroca. E atualmente ela encontra-se estabilizada, porém ela ainda não foi contida, visto que estamos num período de seca e não podemos prever o comportamento da erosão daqui para frente. Então, a sugestão seria essa, de estar contendo ela, né, isolando o local e contendo ela a partir de barramentos nas suas extremidades com pneus.